Quero ler o versículo 23 do capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 23, para a nossa oração. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Amém. Amém. O tema de hoje: surpreendidos pela graça. Surpreendidos pela graça. Esse tema está subordinado ao capítulo 8 do Evangelho de Mateus, precisamente dos versículos 23 até o versículo 27. E nós vamos ler para a nossa compreensão. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: Por que tenhais medo? Por que temais, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu-os os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. Querido, vamos aqui parar um pouco para nós considerarmos esta importante passagem da Bíblia. Quando nós falamos sobre o tema surpreendidos pela graça, eu quero falar primeiramente sobre a graça de Jesus. A graça de Deus em Jesus Cristo proporciona liberdade. Experimentar a graça é libertação. Cadeias, grilhões, fardos, não importa como nós chamemos, são rompidos. Somos livrados de uma consciência culpada, passamos a crer em Cristo e de imediato somos libertos. Aos poucos, passamos a desfrutar essa liberdade. Não vivemos mais em escravidão. Antes, somos homens e mulheres livres em Jesus, porque nós conhecemos a graça de Jesus. Jesus acalmou 2 tempestades nas Escrituras Sagradas, ali no Mar da Galileia. O seu primeiro milagre está realmente dentro desses textos. Este mar é chamado também Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades. É importante dizer que este é um lago de água doce. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Bem grande esse lago. É interessante dizer também que este lago, ele é encurralado pelas montanhas do Golã oriental, do lado oriental, e pelas montanhas da Galileia do lado ocidental. Quer dizer que esse lago, ele fica muito abaixo do nível do mar. Para os irmãos terem uma ideia, está 224 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Então, as elevadas montanhas que o rodeavam são cortadas por profundas ravinhas que funcionam como enormes funis, pelos quais sopram ventos violentos. E foi isso que aconteceu naquele dia. Os ventos bateram nas montanhas e a água do lago se agitou, trazendo assim uma tempestade tremenda sobre o barco que os discípulos estavam com a presença de Jesus ali dentro. Só para os irmãos terem uma ideia, a nível de introdução, nós destacamos aqui 2 coisas interessantes. Aliás, 4 verdades interessantes. A primeira verdade é que as tempestades, elas são inevitáveis. As tempestades da nossa vida, elas são inevitáveis, nós não podemos evitar. Elas chegam a todos, para ricos e para pobres. Os irmãos perceberam que a tempestade da Covid-19 levaram muitos ricos e levaram também muitos pobres. Levaram muitos homens e levaram muitas mulheres. Levaram doutores e analfabetos, crentes e descrentes. A vida não é
uma vida indolor, sem dor. A nossa vida tem dor. Não vivemos numa estufa, nem mesmo numa colônia de férias. Em segundo lugar, a segunda verdade é que as tempestades são inesperadas. Elas chegam no momento que nós não esperamos. Elas chegam inesperadamente, sem aviso prévio. Elas colhem-nos de surpresas e muitas vezes ameaçam a nossa jornada de prosseguir. Então, as tempestades da vida são inevitáveis. Elas são inesperadas. Periodicamente, os ventos gelados descem sobre o monte Hermon, em rajadas súbitas, emparedadas pelas montanhas. Elas batem na superfície aquecida desse solo e dão início imediatamente a uma tempestade de vento. A expressão grandes tempestades do capítulo 8, versículo 24, na língua grega, quer dizer seísmos megas, que é traduzida pela palavra um grande terremoto. Em terceiro lugar, as tempestades são inadministráveis. Por quê? Os discípulos tentaram controlar o barco, mas não conseguiram. Muitas vezes, as tempestades chegam na nossa casa, na nossa vida, no nosso matrimônio, na nossa empresa, na nossa igreja, e nós não conseguimos administrar, porque elas são inadministráveis. Os apóstolos, eles eram homens preparados para controlar qualquer tipo de embarcação. Mas aquela tempestade chegou inesperadamente e eles não conseguiram administrar. Eles colocaram algumas coisas, alguns pertences, algumas bagagens fora. Eles sabiam manusear um remo, sabiam manusear as velas, tinham força, tinham energia, mas eles foram tudo gastas em vão, porque eles não conseguiram. Quando as forças acabaram, eles se lembraram que Jesus estava no barco e foram lá acordar o mestre. As tempestades da nossa vida, irmãos, elas também são pedagógicas. Elas nos ensinam através do sofrimento. Elas nos ensinam através das tempestades. As tempestades nos ensinam como nós devemos agir. Que muitas das vezes nós estamos agitados querendo controlá-las, mas as tempestades querem que nós fiquemos justamente quietos. As tempestades vêm para nos fortalecer e não para nos destruir. Os irmãos sabem que tem muitos irmãos na igreja que quando chega uma determinada tempestade na igreja e na família, a pessoa abandona o barco, é ou não é? Abandona o barco. E isso é perigoso, porque aqueles discípulos, se eles tivessem pulado no mar, eles teriam morrido afogados. E é o que acontece, quando a igreja é sacudida, muitas pessoas pulam fora e morrem espiritualmente, porque nós não podemos fazer isso. Eu uma vez tivemos que fazer um congresso de jovens no Brasil, alugamos um autocarro e esse autocarro ia lotado com jovens da igreja, todos sentados, claro, e tínhamos que atravessar a noite, porque as viagens no Brasil não é como aqui no Portugal, que são perto de um lugar para outro. Estávamos de um estado para outro e tivemos que atravessar a noite. À noite, na estrada, enganchou-se uma lata vazia, uma lata grande, vazia, debaixo do carro, e o carro saiu arrastando aquela lata, e quem via saía faísca, fogo debaixo do carro, e além disso, o barulho dentro do carro. Começou a surgir uma fumaça, e um dos nossos irmãos, que estava dormindo, alguém gritou que o carro estava pegando fogo. Mas o carro não estava pegando fogo, o carro estava rodando na estrada. E ele abriu a janela e pulou. Se partiu todo, graças a Deus não morreu, porque quando o motorista estava bem atento, percebeu que alguém estava pulando a janela, ele diminuiu a velocidade, então a queda do irmão foi amenizada, porque o motorista, o condutor, diminuiu a velocidade. Mas ele pulou o carro porque gritaram que estava pegando fogo. Ele parou o carro, não tinha mais fumaça, a fumaça era coisa que estava saindo por baixo. Irmãos, é muito perigoso quando as tempestades da vida atingem a nossa vida e nós pulamos fora. Podemos morrer. A tempestade
nesse verso aqui, no versículo 23, diz: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Bom, Jesus é o primeiro a entrar no barco. Primeiramente, na tempestade, quando vem, Jesus já está, porque ele é o primeiro a entrar no barco. Seus discípulos seguem-no. Nenhuma tempestade naquele dia estava prevista. O céu estava límpido quando eles entraram. Não tinha tempestade, não tinha rumores de que havia tempestade. Os discípulos entraram tranquilamente. A viagem parecia segura, mas subitamente o mar se agita, o vento encrespa as ondas e o barco começa a ser varrido de um lado para outro. Nesse momento, Jesus dormia. Que lições nós poderíamos aprender aqui dessa passagem da tempestade, do versículo 23 e 24? Em primeiro lugar, mesmo quando Jesus está conosco, enfrentamos tempestade na vida. Jesus está dentro da igreja? Sim. Jesus dirige essa igreja? Sim. Mas essa igreja também enfrenta a tempestade. Mas Jesus está no comando. Jesus está lá dentro. E nós muitas vezes nos desanimamos e abandonamos o barco. Com Jesus ali dentro. E o inimigo coloca na nossa mente que Jesus não está lá dentro. Só por quê, irmãos? Porque muitas vezes Jesus está em silêncio. A tempestade naquela noite, na mar da Galileia, Jesus estava em silêncio porque estava a dormir. E os apóstolos não se lembravam de que ele estava lá dentro, quando começou a tempestade. Spurgeon diz assim, Spurgeon foi um grande pregador do século XIX. Diz que os discípulos inquietaram a Jesus mais do que a tempestade. O que inquietava Jesus? A falta de fé dos discípulos. Eles despertaram aos gritos. Imagine só, irmão, se Jesus fosse como um de nós. Os irmãos já experimentaram, ou já aconteceram alguma vez, dos irmãos serem acordados aos gritos por alguma pessoa? Quando a pessoa é acordada aos gritos, a tendência nossa é fazer asneiras. Nós temos que ter muito cuidado, certo? Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, que a pequena fé que os apóstolos empregaram, eles oraram: Senhor, salva-nos que perecemos. Primeiramente, a reverência, Senhor. Segundo, a súplica inteligente, salva-nos. Terceiro, o argumento irresistível, perecemos. Foi isso que os discípulos fizeram. Precisamos recorrer a Jesus nas horas da nossa aflição. A palavra de Deus nos ensina: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Bom, no versículo 26, na primeira parte, diz assim: e ele disse: por que temeis, homem de pouca fé? Olha, antes de Jesus repreender o mar e o vento, ele repreendeu os apóstolos pela falta de fé. O que Jesus primeiramente faz conosco é nos repreender pela nossa falta de fé, certo? Antes de Jesus resolver o problema de Elias, o Senhor perguntou para ele: o que tu faz aqui, Elias? É isso? Antes de resolver o problema de Paulo, o Senhor perguntou: Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Queridos, aqui diz que o Charles Spurgeon diz que Jesus falou com os homens primeiramente porque eram os mais difíceis de se lidar. Os homens são sempre mais difíceis de lidarmos, entende? São sempre mais difíceis. O pastor vai visitar uma ovelha e diz para ela: irmã, não faça isso. E a irmã continua fazendo. Diz para o irmão: irmão, não faça assim, não haja assim. E ele continua a fazer. O homem sempre é mais difícil de lidar. Eu quero dizer para os irmãos que quando a fé é pequena, o medo é grande. Amém. Quando a fé é pequena, o medo é grande.
Quando perdemos a percepção de que Jesus está conosco nas tempestades, ficamos alarmados e pensamos que vamos perecer. O medo e a fé não coexistem juntos, não vivem juntos. Ninguém que tem medo consegue dizer que tem fé, irmãos, entende? Ninguém com medo tem fé. Por quê? O medo parte de quem? De Jesus? Não. De quem? Do animal. Do animal tirano que é Satanás. É ele que incute o medo nas pessoas. Amém. Jesus, ele imprime a confiança e a fé. Bom, Spurgeon diz também que Jesus, se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em ter qualquer medo. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Está bem claro? Quem tem medo tem falta de fé. Bom, no versículo 26, a segunda parte, diz: então levantando-se repreendeu o vento e o mar, e seguiu grande bonança. Os irmãos veem que Jesus fez primeiro um trabalho com os apóstolos, para depois ir lá fora repreender o mar. No contexto, mostra que Jesus pode ter poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre a enfermidade e a morte. Jesus, ele tem todo o poder. Os ventos escutam a voz de Jesus, e o mar se aquieta diante de sua ordem. Aquilo que é maior que nós está rigorosamente debaixo do comando do nosso soberano Jesus. Então nós não podemos ter medo, irmão. Daqui para frente está profetizado que a igreja vai ser sacudida, vai haver uma sacudidura. Pessoas que nós nunca imaginávamos em abandonar o caminho vai sair. E agora nós, como é que vamos ficar? Desanimados porque saíram? Não. Sabe, irmãos, matematicamente Jesus ele tinha 82 discípulos, matematicamente. Mas 30 mais 10. Mais 12. Mais 12, exato. Quando Jesus terminou de pregar um dia, 70 pessoas desanimaram com o sermão de Jesus. Disseram: duro para nós esse discurso aí. E foram embora. Tinha 70 pessoas ali na igreja. E Jesus, depois que terminou o sermão, viu lá apenas 12 quando terminou o culto. Depois Jesus perguntou para eles o quê? Vocês também querem ir? O que foi que Pedro respondeu? Para onde é que vamos? Para onde nós vamos, irmãos? Então é o seguinte, irmão, daqui para frente nós vamos ver muitas pessoas abandonarem o caminho. Só que tem uma outra promessa. Tem uma profecia que diz que muitos vão sair, mas tem uma profecia que diz que muitos vão ocupar os lugares do que saíram. Jesus ainda diz no livro de Apocalipse: tem cuidado de ti, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Eu quero dizer para os irmãos que nós devemos estar ter bastante cuidado com a nossa vida. Eu quero dizer para os irmãos que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Aliás, para Jesus não, para eles próprios. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E eu quero responder para os irmãos agora em palavras bem claras. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Bom, irmãos, este é aquele que fez todas as coisas e que sem ele nada do que foi feito se fez. Este é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele sobre quem os patriarcas falaram e para quem os profetas apontaram. Este é aquele cujo cordeiro da Páscoa é um símbolo. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo santuário, pelos sacrifícios, pelas festas, pelo sábado. Tudo era sombra para ele. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob lei, para ser nosso Redentor. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Este é aquele que deu vistas aos cegos, voz aos mudos e audição aos surdos. Este é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos e ressuscitou os mortos. Este é aquele que morreu por todos os nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Este é aquele que voltou para o céu e está sentado à destra de Deus, do Pai, intercedendo por nós. Este é aquele que governa os céus e a terra e voltará em glória para reinar com sua igreja. Este é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Este é aquele que tem a graça que nos surpreende a cada minuto de nossa vida. Amém. Louvado seja Deus pela graça de Jesus, que nos surpreende com o seu poder maravilhoso, com o seu amor. Que Deus nos ajude a sermos sempre surpreendidos com a graça de Jesus. Amém.